César, vamos falar um pouco de banco de dados. Nossa matéria é Banco de Dados 2, vamos lá na parte introdutória. O que é banco de dados? Segundo a definição, é um conjunto de registros expostos em uma estrutura regular que possibilita a reorganização dos mesmos e a produção de informação. Um monte de palavrinhas onde nós podemos crer e ver que é o quê? Onde eu tenho diversas informações mantidas em um local seguro e controlado. Então, quando nós falamos de um banco de dados, nada mais, nada menos é como você criasse uma gaveta com todas as informações a respeito de um determinado assunto. Por exemplo, você pode guardar diversas contas que vão ser pagas. Então você pega um envelope ou uma gaveta e começa a guardar dentro desta gaveta. Sendo assim, você tem um banco de dados ou informações das suas contas para serem guardadas dentro de uma gaveta. Só que quando nós falamos de banco de dados, nós falamos o quê? De meios eletrônicos. Então, banco de dados, nada mais nada menos, é uma forma de guardar a informação em meios eletrônicos. Aí quando nós falamos desses meios eletrônicos, nós temos o quê? Os softwares de utilização. E como que eles são considerados e como que eles são chamados? Eles são chamados de sistemas gerenciadores de banco de dados, ou a sigla SGBD. Então quando nós mencionamos e falamos de um banco de dados em específico e queremos generalizar este nome ou dizer é banco, é local para se armazenar ou um sistema para se guardar, nós chamamos de SGBD. E alguns deles, só para nós termos uma noção, aqui está classificado em bancos de dados proprietários e bancos de dados open source. Qual é a ideia desses dois camaradinhas? A ideia é banco de dados onde temos licenças proprietárias, onde vamos desprender de licenças a serem pagadas para os seus donos, e licenças open source, ou seja, licenças que são jogadas para a comunidade ou de forma livre, obviamente, com condições também, mas eu posso instalar e eu não vou estar infringindo leis de licenças ou fazendo quebra, como hackeando o software proprietário. Dentre eles, os dois acima listados nos proprietários, nós temos o Oracle e o SQL Server, que um é da empresa Oracle e o outro é da empresa Microsoft. São os dois mais utilizados da forma proprietária. Aí nós temos da parte open source o MySQL, Postgre, Cassandra, também são bem utilizados no mundo open source. Quando nós falamos de carreira, podemos colocar como 3 colunas de carreiras. E quais são essas 3 colunas ou esses 3 pilares na carreira de banco de dados? Nós temos a carreira de DBA, que é o camarada que faz toda a gestão profissional tanto do hardware quanto do software, ou referente ao banco de dados. Nós temos o administrador de dados, que é o camarada que pensa na informação de como ela vai ser armazenada da forma correta, dentre outras também, como os seus relatórios, enquanto o DBA está pensando na saúde do banco, de como o banco, se o banco está em pé, se o banco está sendo feito backup, se os desenvolvedores estão fazendo corretamente, já o AD está pensando a forma da introdução da informação. Então, um gere tudo e o outro gere se os dados estão sendo contidos, estão sendo armazenados do seu formato correto. E, por fim, o database developer, ou desenvolvedor de banco de dados, é a pessoa responsável em criar, a construir os bancos de dados, para que tudo seja harmoniosamente feito através de um sistema. Então nós temos esses 3 pilares como o DBA, o DA e o Database Developer, que são os 3 pilares aonde vocês podem seguir na carreira de banco de dados. Então fica por fim essa parte introdutória. Eu agradeço a todos e se mantenham seguros. Um abraço, pessoal.